Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho como funciona a produção editorial de um livro. Como que o livro passa por todo um processo até chegar como um produto para você na livraria, na sua estante, enfim, na sua casa. E eu vou explicar mais da parte da produção editorial em si, então um pouquinho que envolve o meu trabalho. Para quem me acompanha aqui há algum tempo, com certeza já assistiu o vídeo que eu falei um pouquinho sobre o trabalho numa editora, vai estar aqui nos cards. E já tem 2 vídeos que eu falei sobre isso. E nesse vocês vão entender um pouquinho melhor qual é o meu trabalho. E apesar de ser editora, eu cuido muito mais da parte da produção editorial. E é dela que eu vou falar nesse vídeo. Eu não vou falar aqui sobre captação de autores e compras de originais, compras de direitos de publicação, e, enfim, e parte da edição do texto, porque isso, apesar de fazer parte, né, do processo, obviamente, do livro, da concepção do livro, não faz tanto parte da produção editorial e já é muito difícil falar sobre produção editorial num vídeo para o YouTube. Tem cursos que ficam horas e dias e semanas só para explicar a produção editorial, então imagina conseguir resumir isso num vídeo para o YouTube e ainda falar dessas etapas antes de começar a trabalhar no texto e distribuição, marketing, impressão, enfim, que são coisas que, se vocês quiserem, a gente pode sim falar, mas acho que precisa de vídeo só para essas etapas. Mas então, por enquanto, a gente vai ficar só na questão da produção editorial, mas eu garanto que é muita coisa para vocês entenderem, enfim, aprenderem. E além de explicar um pouquinho como funciona toda a produção editorial, então as etapas que compõem a produção editorial, eu convidei alguns profissionais para falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, falar sobre a importância desse trabalho que vocês vão ver dentro da produção do livro, dentro da produção editorial. E eu fiquei muito feliz que essas pessoas toparam e as contribuições são muito legais. Eu vou deixar aqui na descrição o nome de cada um desses profissionais, o link para portfólio, enfim, para onde vocês podem encontrar essas pessoas. E assim, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, eu gravei ele alguns dias atrás e eu perdi. Quem acompanhou nos stories lá do Instagram, ou quem recebeu uma mensagem minha desesperada no WhatsApp pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Por favor, quem acompanhou essa novela, deixa aí nos comentários, hashtag só quem viveu sabe, porque foi muito difícil. Mas eu tô aqui pra regravar o vídeo e juro, vou tentar deixar tão legal quanto tava na primeira versão. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque tem muito vídeo legal de mercado editorial vindo aí, tem muita coisa pra gente falar e vocês vão ver por esse vídeo que dá muito pano pra manga tudo isso, mas sem mais enrolações, vamos lá, vamos entender um pouquinho como funciona a produção editorial. Bom, essas etapas que eu vou explicar aqui, eu no meu trabalho eu sou a pessoa responsável por fazer a ponte entre todos esses profissionais, por garantir que todas essas etapas aconteçam dentro do prazo, no mínimo de um padrão de qualidade que a editora exige. Então, apesar de, na maioria das vezes, eu trabalhar muito com livros nacionais, eu decidi incluir aqui a etapa da tradução, porque é uma etapa fundamental e que nem sempre é tão valorizada dentro do mercado e principalmente pelos leitores. Pouca gente sabe do trabalho que dá para traduzir um livro e muitas vezes as pessoas até cobram, claro, rapidez para tal livro que tá lá fora, que é uma saga, uma série, enfim, chegar aqui, mas as pessoas às vezes não entendem a complexidade por trás do processo da tradução e acaba que a gente desvaloriza muito o tradutor. Tanto as pessoas que trabalham, né, no mercado, os profissionais do livro, quanto os leitores, enfim, as pessoas que recebem, compram aquele livro. Então, a tradução, ela vai ser a primeira etapa da produção editorial, igual eu falei, depois, né, de mexer no texto com autor e editor, enfim, todo o processo anterior a isso, para começar a produção editorial, para transformar aquele texto, aquela história em um produto, a gente tem a tradução, então. E a tradução, ela vai adequar aquele texto à língua nativa onde o livro vai ser publicado. Então, a gente trabalha muito aqui no Brasil, é muito comum, a gente acaba que valoriza mais a literatura estrangeira, a gente vê isso nos best-sellers que estão aí nas livrarias, nos livros que estão nas estantes, enfim, isso é muito comum. Então, principalmente aqui no Brasil, o tradutor ele tem um papel fundamental, porque a maior parte dos livros que a gente consome, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista de vocês, é de livros traduzidos. E cabe ao tradutor adequar esse texto para a língua e tornar, não só traduzir de forma literal, mas também
deixar o texto mais fluido, mais natural, você lê um diálogo que você vai realmente comprar aquela ideia, você vai achar que aquela é uma história crível, que você falaria aquilo, você falaria daquele jeito, então tem que traduzir muito gírias, expressões e, enfim, deixar o livro num formato mais palatável para o leitor. E isso não é uma coisa muito fácil, né? Não é nada fácil, na verdade. E para falar dessa etapa, eu convidei uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Anadeth Duarte. Espero que depois desse vídeo, vocês, sempre que forem pegar um livro, olhem lá na ficha de crédito o nome dos profissionais, porque muitas vezes vocês vão ficar surpresos com o tanto que esses nomes se repetem. E a Ana é um desses exemplos. Hoje em dia, eu trabalho com ela também, mas eu conheci ela, o nome dela ficou na minha cabeça porque eu sempre olho a ficha de créditos e em vários livros que eu lia, ela tava lá com o nominho dela do lado, incluindo a série Rastros de Sangue, que eu sempre falo aqui, então ela já trabalhou para Darkseid, ela trabalha também para Roku, para Planeta, para o universo dos livros. A Ana é uma profissional incrível que já passou assim por muitas editoras e ainda presta trabalhos para muitas dessas gigantes editoriais. E eu fiquei muito feliz que ela aceitou colaborar e ela contribuiu, ela escreveu um texto que eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante porque ela fala não só da parte boa da tradução, né, da importância dentro do processo editorial, mas também um pouquinho dos desafios que o tradutor enfrenta, principalmente no mercado brasileiro. Então acho uma contribuição bem legal para abrir o olhar um pouquinho sobre um trabalho que a gente nem sempre valoriza e nem sempre tem noção da importância. Eu achei legal que o título que ela mandou é "Nem tudo são flores, mas as que nascem, especialmente em rachaduras de concreto, são as mais resilientes e, por vezes, as mais belas." Eu, Anadeth, sim, esse é meu pseudônimo, embora tenha empresa que me proibiu de usá-lo. E ela fala aqui de um link de um texto que ela escreveu, eu vou deixar esse link também na descrição para vocês conferirem. Tinha alguns sonhos como adolescente. Mudar o mundo, ser química, mas a vocação para tradutora veio cedo. Sim, eu tirava de ouvido as letras de músicas e traduzia para rádios. Aprendi inglês sozinha, tirei o Michigan sem preparatório, mas não vou me estender no currículo, que vocês podem ver no LinkedIn, que vai estar aqui na descrição. Cheguei a decidir a profissão no antigo colegial técnico em tradutor e intérprete, mas sou mais da parte escrita do que da interpretação. Nesse texto, para a querida Laura, vou tentar me focar nas coisas boas. O que aprendi, o que vivenciei, o prazer de fazer com que alguém que não sabe inglês, espanhol ou francês, sem contar as incursões pelas minhas revisões, inclusive de japonês, mas isso dá outro texto, e atualmente revisando, sim, tomei prazer pelo trabalho, não é demérito e menos ainda inferior à tradução em si. Isso a gente vai falar depois, vai ter uma parte só para revisão e para preparação do texto. Chamo de lapidação do texto, tanto quanto reviso minhas próprias traduções, quanto reviso com respeito o texto dos outros autores, e traduzindo muitos livros para o inglês. O caminho foi cheio de pedras, literais e metaforicamente, mas também não vou me deter no drama. Foram cursos e mais cursos, um aprendizado contínuo e ser elogiada pelos leitores e pela própria Laura, pelas minhas traduções me enche de prazer. O que me enche de desgosto e repulsa é a forma como o mercado editorial, de modo geral, com raras exceções, nos trata. Traduzir é uma arte. Somos coautores. Devemos respeitar o original ao mesmo tempo em que adequamos para o idioma-alvo. E eu sempre busco aprimorar meus conhecimentos. E, acreditem, mesmo um filme ruim pode, sem querer, te salvar numa tradução com aquele termo que você nem imaginava o que seria. Já aconteceu várias vezes. Se foi destino ou sorte, não sei dizer. Umas palavras a quem quer se embrenhar pela mata, às vezes sombria e às vezes bela, da tradução e da revisão. Não desistam. Apesar dos frutos podres no meio editorial, há aquelas flores que ainda nos fazem não perder a fé na humanidade. Eu vou deixar o link aqui, né, igual eu falei, para as redes sociais dela, e queria deixar aqui meu obrigado para a Ana. O trabalho dela é muito legal, muito bacana mesmo, vale a pena vocês conferirem. E eu tenho quase certeza que algum de vocês deve ter um livro aí na estante que foi traduzido ou teve a mão da Ana aí, vocês não sabem. E ela levanta alguns pontos bem legais, igual eu já falei, da importância da tradução para adequar, para tornar o texto mais acessível para as pessoas, para deixar uma leitura mais fluida, para também honrar o trabalho do escritor, porque eu não sei vocês, mas eu sempre me pergunto se algum dia eu escrever um livro, eu com certeza ficaria muito preocupada com a forma como as minhas palavras seriam traduzidas, porque o escritor, ele escolhe aquelas palavras por um motivo, e é uma responsabilidade muito grande do tradutor honrar esse trabalho também. E ela levanta vários pontos aqui que eu acho que daria um vídeo só pra isso. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar chamar a Ana pra colaborar com mais vídeos.
Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela. E aí a gente passa depois da tradução, o texto pronto, tá todo traduzido, todo bonitinho, já temos o texto em português, agora a gente precisa preparar esse texto. E tem a etapa da preparação que às vezes ela causa muita confusão para as pessoas que têm uma dificuldade de diferenciar a preparação da revisão. E eu gosto de falar que a etapa da preparação do texto, ela é, se não a mais fundamental, mas uma, com certeza, das mais importantes para facilitar a vida de todo mundo que participa dessa corrente, né, dessa cadeia de produção do livro. Por quê? O preparador de texto, ele é o responsável por lapidar aquele texto, então, às vezes, chega o texto ou traduzido ou o texto do autor, que o texto é ótimo, a história, o contexto, o editor já mexeu em tudo, já chegou num acordo com o autor, enfim, o texto está pronto para publicar daquele jeito. Não no formato. E é exatamente esse o papel do preparador. Ele vai, além de fazer a primeira revisão, às vezes é o preparador que pode servir como leitor crítico e fazer uma leitura mais sensível, que pode ter passado batido de alguma forma. E se você não sabe o que é leitura sensível, eu vou deixar aqui na descrição o link do post que eu explico melhor o que é isso. E apesar de várias vezes o aconselhado e o necessário é que tenha um profissional dedicado para fazer só essa parte da leitura sensível, o preparador ele pode servir de apoio nesse sentido. Então, recapitulando, além de fazer a primeira revisão, fazer uma leitura mais crítica, uma leitura sensível, o preparador ele vai lapidar o texto, deixar ele num formato mais fácil, tanto para o revisor conseguir concentrar mais na parte de coesão, de coerência e principalmente a questão ortográfica. Ele também vai facilitar muito para na hora que o diagramador pegar aquele texto, ficar mais fácil para diagramar. Porque às vezes o livro chega com uns espaços duplos, com uma formatação muito esquisita, que isso atrapalha muito a vida do diagramador, principalmente quando o livro precisa ser produzido super rápido e num prazo muito curto. Um bom preparador, ele deixa a vida de todo mundo que vai vir depois nas próximas etapas muito mais fácil e deixa todo mundo muito mais feliz. E para falar sobre a etapa e a importância da etapa da preparação do texto dentro da produção editorial, eu convidei uma amiga que a gente também trabalha juntas, a gente se conheceu, na verdade, trabalhando juntas, que é a Lorena Camilo. A gente sempre fala lá na editora que tem uma diferença quando a gente recebe um texto que foi preparado pela Lorena, dá pra ver na hora que a gente abre o arquivo do Word, a gente consegue ver que teve a mão dela ali, e os diagramadores sempre ficam muito felizes. E eu vou deixar ela falar por ela mesma, porque o texto dela tá bem completinho. Ela fala o seguinte: eu gosto de brincar com a metáfora que o trabalho do profissional de preparação de texto é como o de quem lapida um diamante bruto para ele se transformar em uma joia. Isso porque, quando eu recebo um original, ele está com várias inconsistências. Diferente do papel de revisor, que será a próxima etapa, o preparador tem que se atentar não só com a correção de acordo com a língua portuguesa, mas também com a normatização, padronização e fazer uma leitura mais sensível do material. Independente do gênero do original, o profissional irá revisar, além de ter que verificar se o texto está coerente e coeso, a lógica textual, se o autor não mudou no decorrer do texto algum termo técnico ou característica, sempre inserindo comentários com sugestões e reelaborações para o autor. E, quando o original é uma tradução, o diálogo ocorre entre preparador e tradutor. Além de se preocupar com o texto, o preparador também padroniza o texto visualmente. Eu gosto de dizer que limpa o texto, pois muitas vezes vem com muitos entes, espaços duplos, aquilo que eu falei para vocês, né? Essa limpeza é feita com a aplicação de estilos para que, quando chegar na fase da diagramação, esteja mais direcionado para o designer. Depois de lapidar tanto textual quanto visualmente o original, ele seguirá para outras etapas. E eu não só acredito, como sei, que essa fase é importante porque é a ponte de diálogo entre o primeiro leitor do original com o autor, que pensa não só como profissional, mas aquele que ama trabalhar com diferentes gêneros textuais. A Lorena, ela entende demais, assim, ela é preparadora, revisora, editora, então, assim, eu gostei muito que ela conseguiu deixar de forma bem sucinta, mas muito explicativa, toda a complexidade do trabalho do preparador. E, enfim, vale muito a pena vocês conferirem o trabalho dela. É um prazer trabalhar com a Lorena e ter ela como amiga. Então, deixo aqui meu obrigado também, assim como para a Ana, por ter colaborado para explicar esse monstro de várias cabeças que é a produção editorial. E tudo bem, a gente teve a tradução, então o texto já foi traduzido, já foi adequado para a língua que ele vai ser publicada. A gente pegou esse texto, passou para um preparador, então o preparador, ele já, como a Lorena bem falou, já lapidou aquele texto, já fez um crivo em algumas coisas que precisam de uma atenção especial, já fez uma primeira revisão, já formatou o texto para ficar bem bonitinho, e agora a gente passa para o revisor.
E o revisor, ele tem um papel muito polêmico e extremamente importante dentro da produção editorial. Polêmico por quê? Porque o revisor, ele é a pessoa responsável por, além de fazer as correções ortográficas, ele é responsável por deixar o texto assim o mais perfeito possível para deixar do agrado dos leitores. E a gente sabe que tem muito leitor que se vê um erro no texto, ele já perde a vontade de ler o livro, já acha que o livro é ruim, acha que isso interfere no conteúdo do livro. E muitas vezes também, principalmente quando o revisor ele tem contato direto com o autor, a gente acaba que presencia alguns embates assim de ideias, porque às vezes o revisor ele vai sugerir corrigir aquilo, o autor não quer, aí o revisor às vezes vai insistir, porque é o trabalho dele insistir, seja na correção ortográfica, seja às vezes num termo que ele acha que não fica legal, enfim. É uma etapa que, principalmente quando você está encarregado da produção editorial, pode ser bem delicada de lidar, mas é uma etapa fundamental porque a gente precisa, livros são referências e muita gente aprende, estuda pelos livros, então a gente tem que garantir uma qualidade do texto. E o revisor, ele é o grande responsável por isso. E para falar sobre a revisão, eu convidei o Nathan Matos, ele é revisor, ele é editor, ele é dono da editora Moinhos, que se vocês não conhecem, é uma editora independente que, assim, tem um trabalho muito bacana, tem uns títulos muito legais. Vale a pena conferirem esse tipo de editora que tá um pouquinho fora desse eixo mais comercial, que a gente encontra muito nas livrarias e que ganha mais destaque, inevitavelmente. Vale a pena conferir, eu vou deixar o link da editora Moinhos aqui embaixo do site para vocês verem, tem livros muito legais. O Nathan também ele é criador do site Literatura BR, não sei se vocês já conferiram, mas vez ou outra quem gosta de pesquisar sobre mercado editorial, sobre literatura, cai no Literatura BR. E eu fiquei muito feliz que ele decidiu colaborar e eu vou ler um pouquinho sobre o que ele falou na questão da revisão. Ele fala o seguinte: a etapa da revisão é crucial porque é algo que pode vir a incomodar as leitoras e leitores do livro. Em muitos casos, a pessoa que lê pode deixar o seu livro de lado se não tiver uma revisão mínima do texto. No entanto, é sempre importante dizer que uma revisão não é sempre perfeita e que, por isso, quando possível, é importante termos mais de uma leitura atenta ao texto, buscando mitigar os possíveis equívocos que o texto possui. Como uma revisão de texto, vindo na sequência de uma boa preparação, consegue-se afinar o livro para que chegue até as mãos do leitor e assim possa fazer uma leitura proveitosa. E eu acho legal pontuar aqui que muitas vezes, principalmente em editoras grandes que têm capacidade de fazer o livro passar por mais mãos, é muito comum, reparem isso na ficha de créditos, você encontrar mais de um tradutor e mais de um revisor para aquele mesmo livro. Porque depois de um tempo, a leitura fica viciada. Vocês com certeza já escreveram um texto, um artigo, uma legenda que seja para uma foto do Instagram, que passou um erro porque você leu várias vezes, mas como a sua leitura, seu olhar já estava viciado, você não conseguiu encontrar um erro. Então imagina isso num livro, que o revisor vai ler uma, duas, três vezes. É sempre importante que, se a editora tiver recursos e se tiver braços para isso, que o livro passe por mais de uma leitura, por mais de um revisor. E o mesmo às vezes com o tradutor. A tradução, ela é um processo muito delicado dentro da produção editorial, igual eu falei da questão tanto de adequar para a linguagem do país onde o livro vai ser publicado, quanto para honrar o trabalho do autor, e traduções têm várias interpretações, então também é legal, se possível, que passe por outras mãos. E o Nathan levanta um ponto muito legal, que eu acho interessante falar, que é importante frisar que um livro que possui erros não é um livro ruim, ou um livro de má qualidade, porque o que importa é o conteúdo. Evidentemente que quando se tem dezenas de erros, fica quase impossível a defesa da revisão textual desse livro em questão. No entanto, um livro pode ter alguns erros. Não é o que nós editores queremos, mas pode acontecer. O que não pode acontecer é o leitor ou leitora menosprezar aquele livro em questão por esses erros. E isso tá certo, eu não sei vocês, mas eu já peguei principalmente primeiras edições, porque depois as editoras recebem o feedback dos leitores e quando vai ter novas tiragens e novas reimpressões, acaba que você, principalmente quando é um livro muito importante, ou um livro muito procurado, as pessoas dentro da editora fazem outra leitura, você consegue captar esses erros, mas primeiras edições é comum isso acontecer. Já peguei livros de gigantes também, que você sempre encontra um errinho ou outro, mas isso não interfere na qualidade do livro, né, da história do livro. Então, tendo o texto traduzido, preparado e revisado, a gente passa para uma etapa que é uma das minhas favoritas e eu considero extremamente importante, que é a diagramação. Eu acho interessante que, sendo uma etapa tão importante, pouca gente conhece
E eu lembro que até eu entrar no curso de jornalismo, quando eu falava diagramação, as pessoas nem entendiam o que era isso. Então, principalmente no questão do livro, a diagramação é muito importante. E o que seria essa etapa? A diagramação é o trabalho que você pega um texto e na questão do livro, você vai adequar ele para o formato do livro. Porque, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque é uma coisa um pouco óbvia, mas quem não tem muito contato, às vezes nunca para pensar do que está por trás. Quando você tem um texto no Word, ele não vai ser impresso dessa forma, concorda? Senão ele seria impresso num formato de A4, numa folha em branco e daquele jeito que a gente trabalha no Word. A diagramação, geralmente, ela é feita em softwares próprios, principalmente no InDesign, e você vai pegar aquele texto e você vai adequar aquele texto para o formato que você quer que o livro tenha dentro do projeto gráfico daquela editora. E o projeto gráfico, ele muitas vezes varia de acordo com a linha editorial daquela editora. Então, tem algumas editoras que dão mais liberdade para os diagramadores, para os designers, então eles, com base no briefing que é passado para eles montam aquele projeto gráfico, mas também tem editoras que já têm isso muito estruturado, já tem uma coisa certinha. Então, acho que para ilustrar um pouquinho, vocês podem pensar a Darkside. É muito visível que cada livro tem um projeto gráfico próprio. Você tem algumas semelhanças, mas isso vai mais do estilo do cuidado editorial da editora. Mas o projeto gráfico dos livros mesmo varia bastante. Você pega um livro, vamos supor, você pega, pensando na Darkside, o Medicina Macabra e o livro da Pequena Sereia. Eles tem algumas semelhanças, mas o projeto gráfico deles dentro, as páginas, os elementos visuais, a fonte, isso varia bastante. E aí você pega, comparando, por exemplo, com a Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. Não sei se vocês já repararam, mas costuma ser sempre ou quase sempre a mesma fonte, o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento entre linhas, o mesmo tipo de material. Isso tudo é elaborado no projeto gráfico e executado na fase da diagramação. Então, é o diagramador o responsável por fazer com que o livro fique daquele jeito, com aqueles elementos. Você pode até contratar um ilustrador para ilustrar as páginas, se for o caso, mas é o diagramador que vai pegar esse desenho, vai pegar esse trabalho e vai inserir nas páginas, enfim. É o diagramador que vai fazer. Sabe quando você pega um livro, você abre e fala, nossa, que livro lindo, amei essas páginas? Esse é o trabalho do diagramador. E para falar rapidamente sobre a importância da diagramação, eu convidei o Gustavo Zeferino. Ele também é ilustrador, ele desenha e tem uns trabalhos muito legais. Às vezes, quando a gente precisa ilustrar rapidamente a abertura de um capítulo, ele é aquele cara que vai quebrar o galho pra gente. Então ele tem um trabalho bem bacana, vale realmente a pena conhecer. Além de diagramador, ele também é capista, então várias das capas que a gente trabalha lá no letramento tem a mão dele. Enfim, é um profissional super completo. E ele fala o seguinte: a diagramação, assim como a capa, faz parte da identidade do livro. É um fator importante na experiência da leitura, facilitando o entendimento e a tornando mais agradável. A criação de um projeto gráfico bem estruturado é essencial para garantir o uso adequado de cada elemento da publicação, potencializando o conteúdo da obra. E ele fala isso e eu não consigo não pensar que várias vezes eu senti mais facilidade de ler o livro por causa da diagramação do que do conteúdo do livro em si. E isso é fundamental para tanto em questão de acessibilidade daquele conteúdo, para tornar o livro mais atrativo para o leitor, quanto às vezes até questão de divulgação mesmo. Quantas pessoas, quantos influenciadores já não tem um livro queridinho na estante porque o projeto gráfico dele era maravilhoso, não é mesmo? Então a diagramação é uma etapa importantíssima da produção editorial e eu queria deixar meu obrigado também por ter colaborado aqui comigo. E essa etapa que eu vou falar agora, ela é extremamente importante, assim como todas as outras, e é um fator primordial para algumas pessoas escolherem ler ou não um determinado livro. E a ordem dessa etapa, dentro do fluxo da produção editorial, ela varia de acordo com o prazo daquele livro, com todo o planejamento editorial, o cronograma de publicação, varia tanto dentro de editoras quanto dentro do projeto mesmo de cada um dos livros, que é a produção da capa. A capa, algumas vezes, eu já trabalhei com livros que a capa era a primeira coisa que a gente fazia, mas também já trabalhei com livros que o texto já estava preparado, revisado, né, traduzido, diagramado, e aí depois foi feita a capa. Então isso varia, não é uma coisa
não é uma regra e as pessoas trabalham de formas diferentes. E também varia muito porque às vezes a capa pode, se for um livro traduzido, a editora pode acabar comprando os direitos da ilustração daquela capa e fazer a mesma capa em vários países, né? Ou a capa pode ter que ser completamente reinventada ou criada do zero, se for um livro nacional, ou criada do zero se a editora optar por não copiar a mesma capa, por não seguir a linha da publicação original. Mas não deixa de ser uma etapa fundamental. E eu não sei vocês, mas até hoje eu confesso que eu compro livros pela capa, assim, e juro que raras foram as vezes que eu errei. Então a capa, ela é fundamental, ainda mais hoje em dia que a gente não vai tanto mais em livraria quanto antigamente, então a gente não tira o tempo para ficar folheando aquele livro, para ficar lendo as sinopses. No mundo digital que a gente vive à base dos algoritmos e principalmente da Amazon, se a gente não vê uma capa chamativa, se aquela capa não atrai, a gente não vai clicar naquele link, a gente não vai procurar saber. Então, a capa, que já tinha um papel extremamente importante antes, quando a gente podia ir na livraria e ver aquela capa se destacando em meio a vários livros, hoje em dia isso, eu acredito que tem um papel ainda mais fundamental na relação leitor e livro, e principalmente nessa paixão à primeira vista do leitor com o livro. E como funciona a criação de uma capa? Bom, isso é um processo também que pode ser extremamente subjetivo, pode variar de acordo com o profissional, pode variar de acordo com o autor, de acordo com a editora, com o projeto gráfico daquele livro, enfim. São vários fatores e daria um vídeo só para isso também, mas falando de forma mais resumida, a gente tem, por exemplo, dois cenários. Se é um livro traduzido, que já tem uma capa lá fora, a tendência é que, principalmente se for um livro tipo Crepúsculo, por exemplo, que a gente está vendo que vai sair o Sol da Meia-Noite, nada mais inteligente da parte da editora do que pegar a mesma capa que foi publicada lá fora, porque você já tem uma identidade visual muito forte de uma franquia, né, que virou Crepúsculo. Os leitores costumam ter muito apego também, gera muita polêmica, então às vezes a editora prefere ficar com a capa original mesmo e segue o baile. E aí, supondo que a gente tem um outro caso, que é ou de livros nacionais, ou quando a editora opta por não pegar aquela capa original, seja porque eu estava muito cara para comprar, ou porque a editora acha que não faz sentido no mercado interno, a gente tem a elaboração de um briefing. O briefing depende também, ou é o editor que vai preencher, porque o editor ele teve contato com o texto, ele entende como que uma capa para aquele livro específico deveria ser, seja pensando de forma comercial, seja pensando no conteúdo do livro, nos leitores, naquele nicho, né, daquele público-alvo do livro, ou você tem um briefing que às vezes é elaborado pelo autor, quando o autor tem uma participação muito mais ativa na produção editorial, como é o meu caso, por exemplo. Então eu trabalho muito com o autor envolvido em todas essas partes do processo, em validando, aprovando cada uma dessas etapas. E o briefing é uma etapa fundamental para a criação da capa, porque é muito difícil e eu acho que os meus amigos designers e profissionais capistas, diagramadores que estiverem vendo esse vídeo vão concordar comigo. É impossível você fazer uma coisa que vai agradar as pessoas se as pessoas não te falam o que elas querem. E ninguém quer ficar fazendo retrabalho, porque o processo criativo, às vezes você pode fazer uma capa em meia hora, às vezes você pode levar semanas para fazer uma capa, dias, porque o processo criativo ele varia muito e é muito complexo, não só a questão desse processo criativo, mas de conseguir chegar num projeto, num trabalho que tenha tudo a ver com aquele livro e que agrade as pessoas. Então é bom para todo mundo se tudo já tiver definido certinho, se o briefing já tiver um caminho mais limpo possível para o diagramador, para o capista conseguir fazer. E a capa, a diagramação da capa, a criação da capa vai envolver não só a estruturação da capa, então onde vai o título, onde vai a logo da editora, que pode parecer bobo, mas é uma coisa fundamental. Qual vai ser a imagem, se vai ser necessário comprar uma imagem, se vai ser uma fotografia, a gente vai contratar um ilustrador, modelo para fazer parte da foto daquela capa. Pode ser uma capa tipográfica também, mais minimalista, mas até as capas mais minimalistas são muito difíceis de criar, então ter um briefing super explicadinho e ter um direcionamento bom facilita a vida de todo mundo para evitar retrabalho, para a gente conseguir chegar numa capa que seja o mais próximo possível daquilo que a gente quis e daquilo que a gente quer representar com o livro.
E para falar sobre a importância da etapa da capa, eu convidei o Luiz Otávio. Ele é designer, ele também é diagramador, ele é capista. E eu adorei, eu vou deixar aqui na descrição, né, a mini bio desses profissionais, dessas pessoas. Eu adorei que ele fala: design gráfico e editorial, me fiz nos livros, agora os faço. Me identifiquei bastante. E o Luiz também é uma pessoa ótima para vocês conhecerem o trabalho. E ele fala o seguinte: penso na capa como uma fotografia 3x4 do texto, isso é, aquilo que se olha em primeira vista, o que se vê antes de ler. Antes um mero artefato de proteção dos textos raros, agora a capa desempenha outros papéis, assume a dianteira e a parte indispensável do livro. Observando seus status de protagonismo, pensá-la previamente é crucial. Não menos importante que as outras etapas da feitura do livro, a criação de capa tem como alicerce a comunicação visual por meio de um sistema de signos. Assim, ela assume uma linguagem apropriada para convencimento em poucos segundos. Então, assim, em um parágrafo, o Luiz conseguiu falar muita coisa que dá muito pano pra manga, e para esse vídeo não ficar um vídeo muito extenso, a gente pode até fazer um vídeo só falando sobre a importância da capa na produção editorial, enfim, vários outros fatores que envolvem o livro. Se vocês acharem válido, deixa aqui nos comentários, porque dá muito pano pra manga, dá pra falar o que ele pontuou aqui de como a função da capa foi se transformando ao longo do tempo, como era antes, como é hoje, essa questão da comunicação com o leitor, e dentro de vários nichos a gente consegue observar capas que seguem o mesmo padrão, não sei se vocês já repararam isso, enfim. Dá muito pano pra manga e eu posso fazer outro vídeo sobre isso, convidar o Luiz se vocês quiserem, e outros profissionais também, deixa aqui nos comentários. Bom, então, tendo o texto traduzido, preparado, revisado, diagramado e tendo a capa em mãos, a gente pode passar para as outras etapas, que aí vai envolver distribuição, impressão, marketing, publicidade e, enfim, vários outros fatores que também dariam um vídeo por si só. E se vocês quiserem que a gente abra um pouquinho mais o leque, fale ou dessas etapas que eu citei aqui no vídeo de forma mais individualizada e falar dos outros, por favor, deixa aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham entendido de forma mais didática e breve que eu consegui fazer aqui a importância de todas essas etapas dentro da produção editorial e principalmente como funciona a produção editorial. Eu sei que muita gente ama livro, mas poucas pessoas sabem o que tem por trás dos livros, de todo o trabalho envolvido e também dos nomes que fazem parte de todo esse trabalho, enfim, de toda essa produção. O mercado editorial, ele é um mercado bem pequeno, é comum todo mundo se conhecer, ou pelo menos conhecer alguém que conhece outra pessoa, mas poucas pessoas conhecem quem tá por trás da produção daquele livro. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, compartilha com quem você acha que vai gostar de aprender um pouquinho mais sobre produção editorial, que tem curiosidade de saber. Deixem aí nos comentários se vocês querem outros vídeos sobre mercado editorial e mais sobre a produção do livro e tudo que envolve os bastidores da produção daquele livro que vai chegar até você. E se inscreve no canal, porque tem muita coisa legal vindo aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!